Meus amigos e amigas, uma alegria nós estarmos aqui com mais um programa Escola da Fé. É uma graça de Deus a gente poder penetrar a cada dia mais nesse coração da igreja, que é um coração muito rico. E hoje eu quero exatamente conversar sobre isso. O que os santos, sobretudo os santos doutores da igreja, disseram sobre a igreja. Igreja, a nossa mãe, né? Então, vamos aprofundar um pouco nisso hoje, né? Estamos fazendo uma série de aulas exatamente o que os santos disseram. Já falamos o que os santos disseram sobre a oração, o que os santos disseram sobre o sofrimento, o que os santos disseram sobre outras coisas, né? E hoje vamos falar o que os santos disseram sobre a igreja. Mas antes vamos rezar, né? Sem mim nada podeis fazer, disse o Mestre, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, antes de nós começarmos a falar aqui que os santos nos ensinam sobre a igreja, quero apresentar aqui mais um livro maravilhoso do Márcio Mendes. O Márcio Mendes dispensa comentário, né? Na presença do Deus vivo. E que bonito ficou a capa desse livro, né? Aquela sarça ardente lá, de Deus conversando com Moisés, né? Lá no Monte Horebe. Está aí, na presença do Deus vivo. Aqui nesse livro está escrito que atrás é um convite a uma experiência viva com Deus ao longo dos 40 dias que preparam a Páscoa. Está aí, Quaresma, né? Com reflexões profundas, orações sinceras e propostas concretas. Você será conduzido a um caminho de conversão, superação dos vícios, reconciliação e renovação interior. Maravilha. Está aí, você pode adquirir aí pela Canção Nova, tem aí o telefone que também é WhatsApp, 12 31 86 26 00. Beleza de livro do Márcio Mendes. Depois eu quero mostrar outros livros, mas vamos começar a nossa conversa, depois nos intervalos a gente vai falando. Bom, eu queria começar com uma palavra do Concílio Vaticano II, que fala da igreja, para a gente entender a igreja assim, né, no seu aspecto geral. O concílio diz o seguinte, que a igreja é o germe do reino de Deus. Está lá no número 5 da Lumen Gentium. Olha que frase importante, a igreja é o germe. O que é germe? Germe é semente. Ou seja, o que gera a igreja, o reino de Deus, é a igreja. Se ela é o germe do reino, sem igreja você não tem o reino de Deus. E aí você entende por que Cristo instituiu a igreja. Exatamente para implantar na terra o reino de Deus. A missão que o Pai deu a ele. Então a igreja tem essa missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes, todos os povos, o reino de Cristo e o reino de Deus. Eu estou lendo o Concílio Vaticano II. E constitui ela própria na terra o germe e o início desse reino. Veja, como é que começa uma árvore? Começa com a semente. A semente do reino é a igreja. O que equivale a dizer o seguinte, que sem a igreja você não tem reino. Então, isso mata na raiz uma coisa muito falsa que muitas vezes a gente vê hoje. Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja.
Ah, porque a igreja tem pecado, a igreja tem padre assim, tem bispo não sei que jeito, a igreja é rica, a igreja é homofóbica, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Meu amigo, sem igreja não tem reino de Deus. Ela já tem 2000 anos, superou todas as suas dificuldades, porque Cristo prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam. Por quê? Porque o reino de Deus só vai ser estabelecido quando Cristo voltar. Então a igreja tem que caminhar até o Cristo voltar. Por isso ela é invencível. Eu até escrevi um livro, eu até aqui, vou aproveitar para mostrar, O Triunfo da Igreja. Por que esse livro, O Triunfo da Igreja? Eu mostro exatamente isso. A igreja foi humilhada, massacrada, pisada, 2000 anos. E hoje continua. Mas ela está sempre triunfando. É uma coisa impressionante. É o que o Daniel Rupes, aquele grande historiador da igreja, diz que a igreja faz a revolução da cruz. Não é a revolução da espada, nem a revolução da guerra, é a revolução da cruz. É a cruz que implanta o reino. Bom, o nosso catecismo diz assim, lá no parágrafo 761, uma coisa importantíssima de nós entendermos. Olha o que diz o catecismo. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Veja, importantíssimo entender essa frase. O pecado entrou na história da humanidade com a desobediência de Adão e Eva. E o pecado gerou a morte. São Paulo fala, né? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O que Deus fez para vencer esse caos que foi implantado na obra dele? A igreja. Olha, a igreja, a convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Ou seja, o antibiótico que Deus criou, antibiótico espiritual para combater todos os males do pecado original, chama-se igreja. É por isso que o demônio inferniza a igreja. Porque ele sabe que a igreja é que vai estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso que a igreja é perseguida, massacrada. Nesse livro aqui, O Triunfo da Igreja, você vai ver quantas revoluções a igreja teve que superar. Perseguição dos judeus, perseguição dos romanos, perseguição dos nazistas, perseguição dos comunistas, perseguição da Revolução Francesa, da Revolução Mexicana, Revolução Espanhola. E tudo isso passou e a igreja continua. Os reinos surgem e caem, a igreja continua. Sabe, essa deve ser a nossa alegria de ser católico. Nossa igreja não é uma igreja que nasceu há 500 anos, lá com Martinho Lutero, 1517. Não, nossa igreja nasceu lá no ano 30 com Jesus Cristo. Um santo não é doutor da igreja, mas um grande santo mártir da igreja, Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no ano 107. Ele era de Antioquia, no norte da Síria, ele foi feito bispo ordenado por São Pedro. São Pedro saiu de Jerusalém e foi para Antioquia, né? Ele também São Paulo. Santo Inácio de Antioquia, que foi levado lá de Antioquia para ser jogado aos leões no Coliseu de Roma. E foi devorado pelos leões. Ele dizia, onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Olha que fala. Até em latim, ele escrevia ubi Petrus ibi Ecclesia, ubi Ecclesia ibi Christus. Onde está, na verdade aqui, ele se dizia também, onde está Pedro, está a igreja, e onde está a igreja, está Jesus Cristo. Veja que já no primeiro século da igreja, os padres da igreja já tinham essa convicção. Onde está Pedro, está a igreja, e onde está a igreja, está Jesus Cristo. Uma frase bonita de São Jerônimo. Aqui eu vou colocar várias citações, por quê? Porque essa aula é o que os santos nos disseram sobre. São Jerônimo, doutor da igreja. Você sabe que São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a Vulgata, a pedido do Papa São Damaso, lá por volta do ano 350. São Jerônimo, ele foi um doutor em Bíblia, porque ninguém como São Jerônimo, ele mastigou a Bíblia.
porque ele sabia grego, ele sabia latim e ele sabia o hebraico. Então, São Jerônimo, olha o que São Jerônimo dizia, abre aspas, um critério fundamental de método na interpretação das Escrituras é a sintonia com o magistério da Igreja. Um critério fundamental para que não haja erro de método de interpretação da Escritura é a sintonia com o magistério da Igreja. Quer dizer, você não pode ler a Bíblia sem estar em sintonia com aquilo que a Igreja nos ensina. Santo Irineu dizia, nunca podemos sozinhos ler a Escritura. Encontramos demasiadas portas fechadas e facilmente caímos no erro. Então, todos nós precisamos ler a Bíblia, claro, mas é preciso você ter a doutrina da Igreja, para você não interpretar errado. Ele dizia, Santo Irineu ainda, uma interpretação autêntica da Bíblia deve estar sempre em concordância harmoniosa com a fé da Igreja Católica. Então, São Jerônimo dizia, permanece firmemente apegado à doutrina tradicional que foi ensinada, por quê? Pelos apóstolos, para que tu possas exortar segundo a tua sã doutrina e contrastar quantos a contradizem. Ou seja, quando você lê a Bíblia conhecendo a doutrina, você sabe, né, ensinar segundo a verdadeira doutrina, a sã doutrina, e você sabe, então, também contradizer aqueles que ensinam coisas erradas, certo? Vamos passar para Santo Agostinho. Aliás, era contemporâneo de São Jerônimo. Né? Eles viveram aí no século IV, século V. Né? Santo Agostinho, ele morreu em 430. Ele dizia assim, olha, onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. Onde está a igreja? Por quê? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Lembra daquela música? Vós sois a alma da igreja. Ele é a alma da igreja. Ele é a vida da igreja. Então, Santo Agostinho fala, na medida que alguém ama a igreja, é que possui o Espírito Santo. Veja que coisa fantástica. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas aonde que eu vou beber do Espírito Santo? Na igreja. Na medida que alguém ama a igreja, reza pela igreja, trabalha pela igreja, sofre pela igreja, defende a igreja, é que você possui o Espírito Santo. Veja que coisa bonita, gente. Santo Agostinho ainda dizia assim, fazei-vos corpo de Cristo, você sabe que o corpo de Cristo é a igreja. Não é? Fazei-vos corpo de Cristo se quereis viver do Espírito de Cristo. Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Então, quem é que vive pelo Espírito Santo? É aquele que vive mergulhado na igreja. Por isso que os santos padres da igreja tinham aquela frase, né? Sentire cum ecclesia. O que é sentir com a igreja? Sentir com a igreja. O seu sentimento, o seu pensamento, a sua doutrina, aquilo que você ensina, é aquilo que a igreja te ensina. Sentire cum ecclesia. Um outro santo gigante, doutor da igreja, aliás, quem deu o título de doutor da igreja foi o Papa Francisco, Santo Irineu. Foi o último santo que o Papa Francisco deu o título de doutor. Mas Santo Irineu viveu lá, nasceu em 140, morreu em 202. Foi mártir na França, em Lyon, na grande perseguição do Império Romano ali na França. Santo Irineu, ele disse o seguinte, onde está a igreja, aí está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí estão a igreja e o tesouro de todas as graças. Porque o Espírito Santo é a verdade. Veja que encadeamento bonito, né? Eu vou até repetir. Onde está a igreja, está o Espírito Santo. Não é? E onde está o Espírito Santo, está o tesouro de todas as graças. Por quê? Não é? Porque o Espírito Santo, nele está todas as graças, porque ali nele está toda a verdade. Sabe, gente, eu sou, assim, encantado de ser os santos doutores, né? Essa coleção de livros verdes que vocês já sabem que atrás, está tudo escrito desses gigantes da igreja, né?
Uma vez o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil. Aliás, a primeira vez que ele veio ao Brasil, João Paulo II, eu acho que muita gente não tinha nascido ainda, foi em 1980, pouquinho antes dele sofrer aquele atentado lá na Praça de São Pedro. Ele, numa das homilias dele aqui no Brasil, eu acompanhava tudo pela televisão, João Paulo disse: os melhores intérpretes da Sagrada Escritura são os santos padres da igreja. Esses santos doutores que eu estou usando aqui. É por isso que eu sou focado neles. Se eles são os melhores intérpretes da Escritura, como é que eu vou entender a Escritura? Lendo esses homens. Ponto final. Né? Tá aí, vamos fazer o nosso intervalo, a gente já volta para continuar essa conversa. Meus amigos, de volta com a nossa Escola da Fé, e você sabe, eu não posso deixar de dizer isso. A Canção Nova depende da sua ajuda. Canção Nova não é uma ONG, Canção Nova não tem propaganda de nada, Canção Nova, ela depende da sua contribuição. Você está dando a Deus, não tenha dúvida disso. E aí, uma maneira muito fácil de você ajudar é pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Tranquilo, pega seu celular aí. Mas também você pode ajudar pelo boleto bancário, você pode ajudar pelo débito em conta corrente. Eu ajudo pelo débito em conta corrente, porque aí eu não esqueço. Autorizei lá o banco que eu tenho em conta. Ó, todo dia 10 passa para a Canção Nova esse valor aqui. Ponto final. Ó, isso, desde que o Eto criou esse sistema de conta, né, débito em conta, nunca mais eu esqueci de... Isso é bom por quê? Porque você fica fiel. Deus ama aquele que é fiel. Aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. Gente, Deus tem a capacidade de multiplicar as coisas, né? A gente sabe disso. Então ajude a Canção Nova, pelo método que você quiser. Se tiver dúvida, telefone lá para o 12 31 86 26 00. Ou então, você passa aí uma mensagem pelo WhatsApp, que esse telefone... E aí você vai receber lá a orientação. Beleza? Assim você faz parte desse mutirão de evangelização. Você não é apenas um figurante, não, nesse trabalho da igreja, você é um participante. Beleza? Olha, quero mostrar a vocês 2 livros que eu escrevi recentemente, mas com muito amor. A História da Salvação. Por que esse livro aqui eu escrevi? Porque, para a gente entender a Bíblia vai do Gênesis ao Apocalipse. E a Gênesis tem toda a história do povo judeu, depois tem o Novo Testamento. Então, primeiro, a gente precisa ter uma visão panorâmica da história da salvação, que tem 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Mas há um nexo perfeito nisso, né? Então, é bom a gente conhecer o que é a história da salvação, que começou lá, né, com a criação do mundo, a queda do pecado original, mas depois toda a salvação que vem por Jesus Cristo, que vai ser concluída, né, lá no Apocalipse. Ter essa visão. E um livro que eu escrevi para responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem: por que Jesus morreu na cruz? Não tinha outro jeito de Deus salvar o mundo que não fosse por aqui? Tinha. Tinha porque Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quer, mas Ele escolheu esse caminho. Então nós temos que entender por quê. Por que foi necessário o Filho de Deus abraçar a cruz para nos salvar? Então esse livro, e aqui, gente, não tem coisa minha não. Sabe o que coloco aqui? O que os santos doutores disseram sobre isso? Eles mergulharam, Santa Catarina de Sena, São Leão Magno, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Gregório de Nice, São Gregório Nazianzo. Eles mergulharam. Por que, Senhor? O que significa esse sangue derramado? Entende? Porque para nos arrancar das trevas do demônio, Deus teve que sacrificar o seu filho. Mas porque o filho pediu. O filho não foi obrigado a passar pela cruz. Não, o Verbo pediu para o Pai. Bom, mas está aí, eu não vou ficar falando dele não, senão
para com nossa conversa. Vamos voltar para a nossa conversa. O que os santos disseram sobre a igreja? E vocês estão vendo que eu estou pegando os santos doutores. Por quê? Nesse universo imenso chamado Santos Padres, que vai mais ou menos do século I até o século VIII, aí dentro nós temos eu diria assim, uma elite, que são chamados Santos Doutores, que são só 37, no universo aí de mais de 20 mil santos canonizados. Então isso valoriza muito a nossa meditação. Quero falar agora de um outro santo doutor da igreja, São João Crisóstomo. Crisóstomo nasceu em 350, morreu em 407. Veja, contemporâneo aí de Santo Agostinho, contemporâneo de São Jerônimo. Quem foi São João Crisóstomo? Patriarca de Constantinopla. Aquela sede importantíssima da igreja, quando o Constantino transferiu, né, a capital do Império de Roma para Constantinopla. Né? Por que deram esse apelido de Crisóstomo? Crisol quer dizer fogo, né? E tomos quer dizer boca, é uma boca de ouro. A pregação dele era tão forte que deram ele esse título. Bom, mas o que ele fala da igreja? Ele fala assim, olha, gente, século IV, faz 1.600 anos, ele disse, não te afaste da igreja, nada é mais forte do que ela. Presta atenção bem, muita gente que quer se afastar da igreja, olha um santo doutorado do século IV, ela é a tua esperança, ela é o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu e mais vasta do que a terra. Ela nunca envelhece. E é verdade, né? Faz 2000 anos que nós estamos lendo o mesmo evangelho e esse evangelho continua cada vez mais novo. Faz 2000 anos que a gente reza o credo continua mais vivo do que nunca. Faz 2000 anos que a gente recebe os 7 sacramentos continuam mais fortes do que nunca. Faz 2000 anos que a gente reza com a igreja, a liturgia, e a liturgia continua. Veja, por isso que ele fala, ela nunca envelhece. Não troque, né, um amor velho por um amor novo, não compensa, viu? O amor velho é muito melhor. Tem gente que cai nessa burrice, sabe? Troca um amor velho aí de 30, 40 anos por um amor novo, depois se arrepende. Bom, mas vamos em frente. Santo Hipólito de Roma. Olha, gente, século II. Santo Hipólito, ele nasceu em 160, morreu em 235. Por que eu gosto de colocar essas datas? Para você saber de onde que vem a raiz da igreja. A raiz da igreja não vem lá de 1517, com reforma protestante. A raiz da igreja vem lá dos apóstolos, dos padres apologetas, dos padres apostólicos, dos padres que ouviram os apóstolos. Né? Então, Santo Hipólito dizia assim, a igreja é o local onde floresce o Espírito Santo. Olha, mais um santo que fala disso. A igreja é o local onde floresce o Espírito Santo. São Justino, mártir no ano 165. São Justino era judeu, era da Palestina, era um filósofo extraordinário, mas ele era insatisfeito. Ele só se satisfez quando ele encontrou a fé católica. Aí ele se transformou um sábio, um grande homem da igreja, defendeu o cristianismo com unhas e dentes em Roma, e em Roma ele foi martirizado, na perseguição romana. Lá por volta no ano 165, o imperador já não era Trajano, depois de Trajano nós tivemos aí Domiciano, Diocleciano, aqueles 12 Césares que perseguiram tremendamente a igreja. Olha o que disse esse gigante. O mundo foi criado em vista da igreja. Olha que frase um pouco enigmática. Deus criou o mundo em vista da igreja. Por quê? Porque é a igreja que vai reunir toda a humanidade com Deus. Quando Jesus voltar na parousia, o que São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 15? Deus será tudo em todos. O Filho vai entregar ao Pai a humanidade resgatada pela igreja. Aí Justino liga a criação do mundo com a igreja. Veja como é que
a potência intelectual desses homens, né? Um outro santo, esse não era santo doutor, mas gigante, Santo Epifânio, morreu em 403, olha lá, século IV. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Olha a visão que esses homens tinham da igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas, porque é ela que vai trazer de volta a humanidade para Deus. Nós não lemos aqui no começo que o Pai criou a igreja para ser o antídoto contra o pecado? Então é a igreja que vai reunir toda a humanidade. Por isso que Epifânio dizia que a igreja é a finalidade de todas as coisas. Agora tem um outro santo, que não é santo doutor também, mas foi um mártir no ano 258, São Cipriano de Cartago. Esse homem foi um fogo, né? Morreu mártir em Cartago, lá no norte da África, onde a perseguição romana também existia, pesado. Olha o ano que ele morreu, 258. Nasceu lá em 180, mais ou menos, quer dizer, quase 2.000 anos, 1.800 anos. Olha como é que ele fala da igreja. Ele escreveu um livro inteiro sobre a unidade da igreja, porque nessa época já estava vendo os cismas, as heresias, né? Era lá, por exemplo, o arianismo que começou a surgir, o gnosticismo que começou a surgir, e que esses gigantes combateram. Olha que ele fala desse contexto de unidade da igreja, olha que ele fala no livro dele. Aqui nessa obra da Patrística tem. Ele fala assim, a esposa de Cristo, a igreja, não pode adulterar. Ela é fiel e casta. Aquele que se separa dela, saiba que se junta com uma adúltera. E aquele que abandona a igreja, não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito, um inimigo. Por que ele usa essas palavras assim tão fortes, tão pesadas? Porque o demônio já estava jogando dentro da igreja o joio no meio do trigo. Isso aí destruía a igreja. O gnosticismo, por exemplo, que é da época dele, negava a encarnação do Verbo. Dizia que a encarnação do Verbo era apenas aparente, o chamado docetismo. Doceta do grego quer dizer aparência. Não, esses homens batiam pesado na questão da unidade da igreja. Então ele fala, aquele que abandona a igreja, não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito, um inimigo. Não, olha o que ele fala, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Olha, vou ser sincero para vocês, eu não teria coragem de ler essa frase se não fosse repetindo de um grande santo mártir da igreja. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Porque a igreja é mãe, né? Bom, vamos avançar um pouco no tempo. Vamos lá para Santa Catarina de Sena. Acho que conheceram já um pouco Santa Catarina de Sena, uma santa extraordinária, né? Tudo na vida de Santa Catarina de Sena foi extraordinário. A começar da família. Ela tinha 25 irmãos, de um único pai e uma única mãe. Ela era a 25ª filha. Já pensou, gente? 25 filhos, na cidade de Siena, na Itália. Né? E ela, mística, se tornou da ordem terceira de São Domingos. Nem a ordem segunda de freira não era uma leiga, a ordem terceira. Mas era mística, era uma pessoa que se tornou importantíssima no tempo dela, escrevia para os reis católicos, escrevia até para o Papa. Quando os papas ficaram 70 anos em Avignon, na França, meio que sequestrados pelos reis franceses, e o Estado Pontifício abandonado, né? E ninguém conseguia trazer o Papa de volta para Roma. Vocês imaginam? O Papa 70 anos fora do Estado Pontifício? Foi um caos. Os reis católicos não conseguiram trazer o Papa de volta, porque os reis franceses não deixavam. Os cardeais da Itália não conseguiram trazer o Papa de volta. Quem é que trouxe o Papa de volta para Roma? 2 mulheres, Santa Brígida da Suécia e Santa Catarina de Sena.
Catarina de Siena saiu lá de Siena, na Itália, foi a Avignon, na França, onde o Papa estava, e disse para o Papa, Papa Gregório XI, Santidade, eu vim aqui pedir para o senhor voltar para Roma. Sabe por quê? Porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte. Brincadeira. Mas não brigou com o Papa, respeitou o Papa. Né? Os santos não brigam com o Papa. Os santos, eles sabem corrigir as coisas, mas eles não brigam com o Papa nem com a igreja. Os hereges querem corrigir a igreja, brigando com a igreja e brigando com o Papa. Os santos não. Os santos falam o que eles têm que falar com delicadeza, com sinceridade, mas com obediência. Bom, o que Santa Catarina disse sobre a igreja? Olha que coisa interessante. Ela morreu com 33 anos de idade. A idade que Cristo morreu. Ela fala assim, foi na dispensa da hierarquia da igreja que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho. Na verdade, Deus falando para ela. Ela escreveu um livro, né? Diálogo dela com Deus. E Deus falava com ela. Depois ela escreveu tudo isso. Ela era analfabeta, mas ela ditava para um amanuense. Amanuense é uma espécie de um secretário. Amanuense vem de manos, de manuscrito, de mão, né? Então, ela dizia, que Deus dizendo para ela, foi na dispensa da igreja, da hierarquia da igreja, que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho, a Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia está na mão da hierarquia, está na mão do clero. E ela dizia, tenho a certeza de que quando eu morrer, a única causa da minha morte será meu amor pela igreja. Olha que coisa. E morreu mesmo. Morreu de tanto rezar, trabalhar, sofrer pela igreja. Está aí. Vamos para mais um intervalo. A gente volta já para concluir a nossa conversa. Estamos já de volta com o nosso último bloco do programa de hoje. Eu quero mostrar a você mais uma vez uma obra bonita, Na Presença do Deus Vivo, Márcio Mendes. Márcio Mendes, você está cansado de ver na Canção Nova. O Márcio tem uma série de livros de alta espiritualidade. E esse livro aqui, por que ele escreveu? Quero ler aqui para você. Está escrito aqui. Esse livro é um convite a uma experiência viva com Deus ao longo dos 40 dias que preparam a Páscoa, a Quaresma. É um livro para você ler, meditar, rezar na Quaresma. Tem orações, tem textos bíblicos, né? E ele diz aqui, com reflexões profundas, orações sinceras e propostas concretas, você será conduzido a um caminho de conversão, superação de vícios e reconciliação e renovação interior. Está aí. Márcio Mendes para você usar. Mostra esse livro a você, que já mostrei também, O Triunfo da Igreja, que supera todas as batalhas contra ela. Né? Um livrinho também que mostra para você o que é a história da salvação. Né? E um outro livro que explica, que os santos doutores nos explicam, por que Jesus morreu na cruz. Muita gente me faz essa pergunta, porque eu fui pesquisar isso aqui nos Santos Doutores para colocar aqui. E não esqueça da Canção Nova. Aqui você está vendo, né, essa caneca aqui, São José não falha. Olha aqui que bonito. Está aí também a Canção Nova aí. A Canção Nova só negocia artigos de evangelização, tá certo? Então, é um meio de você também ajudar a Canção Nova adquirindo os produtos de evangelização, além da sua contribuição mensal. Vamos em frente, Laércio. Estamos aí falando de Santa Catarina de Siena, né? Que ela disse, tenho a certeza de que quando eu morrer, a única causa da minha morte será o meu amor pela igreja. Gente, morrer de amor pela igreja. O que foi esse amor? Ela saiu de Siena, foi para Roma, para ficar ali perto do Papa, porque a igreja estava em crise. O Papa tinha sido levado para a França, 70 anos. E ali, essa mulher rezava, jejuava, escrevia para imperadores, para reis, para o Papa. Ela se consumiu assim como uma vela que queima. Né?
e morreu com 33 anos de idade. Hoje é padroeira, né, da Europa, junto com Santa Teresa e outras santas. Bom, vamos para uma outra grande santa da igreja, fantástica, Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus. Ela viveu no século de Lutero, porque ela nasceu em 1515, morreu em 1591, e você sabe que a Reforma Protestante começou em 1517. Olha o que dizia Santa Teresa de Ávila naquele tempo todo em que a igreja perdeu 1/3 dos seus filhos para o protestantismo. Porque a França, a Alemanha se tornou protestante, depois a Bélgica, a Holanda, a Suécia, a Escandinávia. Mas olha o que Santa Teresa de Ávila dizia: eu sou filha da igreja, ponto final. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Gente, naquele caos que o protestantismo causou na igreja, foi a grande ruptura, né? O não dito ao Papa, o não dito à igreja, né? Essa mulher se levanta e fala: eu sou filha da igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé eu vivo, afirmo viver e eu prometo viver e morrer. Vocês sabem que ela foi levada para a Inquisição, né? Pegaram as obras dela, levaram para a Inquisição, para ver se não tinha erro, né? Os inquisidores olharam, leram, não acharam erro nenhum. Ela disse: estou morrendo de rir, porque tudo que eu escrevi nas minhas obras é o que a Igreja Católica Romana me ensinou. E a Inquisição, não tocou em nada e aprovou todos os escritos de Santa Teresa d'Ávila. Está aí. Quem é que tinha medo da Inquisição? Quem eram os hereges? Bom, eu quero retomar uma palavra de Santo Agostinho, muito profunda sobre a igreja. Santo Agostinho dizia assim: a igreja recebeu as chaves do reino dos céus. Chave do reino dos céus quer dizer, abre e fecha o reino dos céus, para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Veja que coisa importantíssima. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus, para que se opere nela o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Quando você se confessa, todo sacramento quem opera é o Espírito Santo, mas é pelo sangue de Cristo derramado que você é perdoado. Mas quem é que faz isso? A igreja. Ele fala: é nesta igreja que a alma revive, ela que estava morta pelo pecado. Morta pelos pecados. Pela igreja a alma revive. É por isso que o nosso catecismo diz, né, que não há pecado que a igreja não possa perdoar. No sacramento da confissão, quando a pessoa está arrependida. Gente, não há pecado. Eu não sei se conhece a história daquele grande homem, né? Dr. Nathanson, americano. Dr. Nathanson, ele morreu há pouco tempo. Ele chefiou a maior clínica abortiva do mundo em Nova York. Ele disse que ele, pessoalmente, fez 5.000 abortos. Ele tinha uma equipe de 30 médicos que trabalhava na maior clínica abortiva do mundo em Nova York. Eles só não trabalhavam no Natal. Esse homem um dia se converteu. Se converteu, mudou de vida, foi batizado, crismado pelo cardeal O'Connor, de Nova York. E esse homem passou a ser um defensor da vida no mundo inteiro, né? Teve seus pecados perdoados. Um homem que chefiou a maior clínica abortiva do mundo. Mas aonde que esse homem recebeu o perdão dos seus pecados? Na igreja. Por isso que Santo Agostinho diz, né? É nesta igreja que a alma revive,
ela que estava morta pelos pecados. E ele continua dizendo, se na igreja não existisse a remissão dos pecados, remissão quer dizer anulação, perdão. Se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Olha, gente, a igreja. Se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, né? Nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de libertação. Então, vocês vejam como é que esses homens antigos da igreja, esses doutores da igreja, a visão que eles tinham da igreja é essencial. Aí ele diz, né? Rendamos graças a Deus que deu à sua igreja um tal dom, o dom de perdoar os pecados. Para mim é uma das coisas mais maravilhosas na igreja. Veja que no domingo da ressurreição, no dia que ele ressuscitou, ele instituiu o sacramento da confissão. Por quê? Que já no dia da ressurreição, ele aparece aos discípulos no cenáculo e fala para eles, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoaram os pecados serão perdoados. Por que ele faz isso imediatamente após a ressurreição? Porque com a morte e a ressurreição, ele conquistou diante do Pai, da justiça divina, o perdão para a humanidade. Então, Cristo estava ansioso pela hora da cruz, pela hora da morte, porque ele sabia que ali ele ia conquistar o remédio da salvação. Entenderam? Por isso Santo Agostinho diz, rendamos graças a Deus que deu à sua igreja um tal dom. E aí ele fala, eu não acreditaria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Inclusive o Catecismo da Igreja traz essa frase lá no número 119. Né? Que coisa maravilhosa, gente, a gente ser filho da Igreja, ser fiel à Igreja, saber que é pela Igreja que nós vamos chegar no reino de Deus. Ele fala, né? A Igreja avança em sua peregrinação neste mundo através das perseguições do mundo e das consolações de Deus. É um homem realista. A igreja caminha nesse mundo, né? Peregrinando através das perseguições do mundo, uma perseguição que não acaba nunca. São 2000 anos de perseguição, mas com as consolações de Deus. Santo Agostinho dizia, né? Quem não crer que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Paciência, é a gente que escolhe. Cada um arca com as consequências das suas decisões. Ok? Muito bem. Ele dava um conselho aos jovens, ele dizia assim, parece-me salutar fazer essas recomendações aos jovens estudiosos, inteligentes, tementes a Deus, e que procuram uma vida feliz, que não se arrisquem sob o pretexto de buscar uma vida feliz, e que não se dediquem temerariamente a seguir doutrina alguma, né, das que se praticam fora da Igreja de Cristo. Jovens, inteligentes, estudiosos, tementes a Deus, não se arrisquem a buscar uma doutrina que esteja fora da Igreja de Cristo. Gente, esse conselho, esse ensinamento é importantíssimo hoje. Hoje, onde nós vemos aí, infelizmente, as nossas universidades mergulhadas no ateísmo, né? Só lendo filósofos ateus, Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, né? Saramago, meu Jesus amado, que só implantaram no mundo o ateísmo, né? Deixa, né, a doutrina de Cristo para beber, como dizia o profeta, né, Jeremias, beber água de cisternas rotas, né? Ou seja, ensinamento que não deixa nada na formação da pessoa. Então, eu acho bonito isso Santo Agostinho dizendo, para os jovens, inteligentes, cultos, tementes a Deus, não bebam nenhuma doutrina fora daquilo que está na Igreja de Cristo.
Ele fala, não é outro motivo pelo qual tudo o que lemos nas Escrituras Santas foi escrito antes do advento do Senhor, senão afirmar a sua vinda e marcar com antecedência a futura igreja, o povo de Deus, entre todos os povos. Santos fala, tudo que foi feito lá no Antigo Testamento, né? Não tem outro motivo de tudo que nós lemos nas Escrituras que foram escritos, né? A não ser, né? Para preparar a igreja. Ele fala o povo de Deus entre todos os povos. Né? Ele diz, os que tornam a nascer da água e do Espírito, pelo batismo, né? São como criancinhas. Precisam de uma mãe que lhes ofereça o leite que sustenta e faz crescer. Quem é essa mãe? Precisam de uma mãe que lhes ofereça o leite que sustenta e faz crescer. É a igreja que vai dar o batismo, vai dar a primeira Eucaristia, vai dar a confissão, vai dar, né, a crisma. Essa mãe que, assim como a mãe terrena educou para essa vida terrena, a mãe igreja vai educar para a vida espiritual. Ele fala, essa mãe é a igreja. E seus peitos são o Antigo e o Novo Testamento. Olha a comparação que ele faz. Como é que essa mãe alimenta os seus filhos? Pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Essa frase eu já li lá no começo, estou só repetindo aqui para a gente ir completando essa nossa reflexão. Fazei-vos corpo de Cristo, ou seja, se insira na igreja. Já fomos inseridos pelo batismo, mas não basta isso. Não basta que pelo batismo a gente tenha entrado na igreja, a gente tem que viver na igreja, seguir a igreja, obedecer à igreja, amar a igreja. Então, eu completo essa nossa conversa hoje, que eu sei que foi bastante boa, né? Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do corpo de Cristo. Daí, gente, tem muito mais coisas que eu podia citar, São João da Cruz, podia citar outros santos, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, mas eu deixo para vocês aprofundarem ainda mais tudo isso que esses santos disseram, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, peço que algum sacerdote que nos acompanhe ou com o diácono que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.